clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Este é o podcast Patriotas, do site 10yardas.com. Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 31. Fala, Sidney. E aí, Felipe, tudo bem? Olá, pessoal. Vamos lá, mais um podcast. Semana 2-0. Começamos bem a temporada, hein? Cara, tá melhor do que muita gente imaginava aí já, hein? Até porque resultados de outros times aí, o negócio tá começando a ficar interessante pros Patriots. Antes da gente entrar no nosso assunto, claro, vocês já sabem, a gente tem os recadinhos pra dar, algumas coisas pra comentar. Fantasy Patriotas. Estão rolando as ligas lá. Essa semana na Liga 1, o Renan, que o nome do time dele é ASKSW23. Cara, Renan, você é criativo, hein? O Renan foi o principal pontuador da Liga 1 essa semana com 180,20 pontos. Caramba, Renan, que você destruiu perto de mim. Eu fiz acho que 60 pontos, pra você ter noção. Foi péssima essa rodada. Na Liga 2, a gente tem o Vinícius, que o nome dele é Curitiba Red Fits, com 115,86. Ele é o líder dessa Liga 2 nessa semana. E na Liga 3, que é a liga que eu tô participando, que tô tomando uma piaba toda semana, o Rafael Free Brady, pela segunda semana seguida, é o cara que mais faz pontos, 117,32. Rafael, você só fez mais que o dobro que eu, cara. Fala sério. Eu tenho o Andrew Luck, cara. Olha que delícia que foi pra mim. Que escolha. O time tá péssimo, cara. Tá vergonhoso. Tô passando vergonha lá. No Survivor, Cid, a gente tem o Survivor também, que é aquele joguinho onde toda semana você só precisa ir lá e escolher um time só. Só precisa escolher um time e falar quem que vai ganhar. Eu errei essa semana, fui de Dolphins, me ferrei. Mas não fiquei sozinho não, cara. A gente tem 118 pessoas que participam do nosso Survivor. Só 4 acertaram nessa semana, Sidney. 4 de 118, cara. É inacreditável um índice tão pequeno de acertos, mas é que essa primeira rodada aí, essa última, foi uma coisa impressionante. Vários times pequenos que nos últimos anos são saco de pancada na NFL, conseguiram vencer e na mesma semana, né? Na primeira semana, por exemplo, aconteceu uma coisa inédita. Titans, Jaguars, Browns e Buccaneers ganharam na mesma semana, venceram. Então, dificilmente alguém apostou nesses times e quebrou a cara, pelo menos no Survival, né? Aí é como funciona a nossa regra. Você pode ter um primeiro erro, não tem problema, só que se tiver o segundo erro, você tá fora. Isso quer dizer o quê? Que dos 118, nessa segunda semana, 38 já saíram do jogo, que erraram pela segunda vez seguida. Na primeira semana teve muita gente que errou com os Colts e muita gente que errou com os Seahawks. E essa semana já, como a gente falou, essa maluquice que foi os resultados derrubou mais um monte de gente. Então 38 já estão fora. E dos que podem errar mais de uma vez, Sidney, só 3 estão invictos ainda, cara. O resto tá todo mundo na pindaíba, ninguém pode errar mais. A NFL começou dando rasteira na galera, né? Não é fácil não. Imagina se, igual em Las Vegas, essas coisas, você põe dinheiro. Que ia ter gente que perdeu dinheiro nessa história. Muita gente aí. Também tem um bocado de gente rica aí. Né? Os que foram espertos e conseguiram ler o futuro, muita gente ganhou dinheiro lá, cara. Essa semana foi maluca, pelo amor de Deus. Sidney, a gente precisa falar um recado pra galera que a gente já pôs no site até. Na semana 4... os Patriots vão estar de bye week, que é a folga. E o que vai acontecer? A gente não vai folgar. Aqui não para. É do your job every day. Não tem essa. A gente vai fazer um negócio diferente, né, cara? A gente vai fazer um podcast especial, aproveitando para falar desses 3 primeiros jogos dos Patriots, o que a gente tá achando, como é que foi esse começo de temporada. Fazer um resumão aí. E a gente vai ver se a nossa ideia é chamar uma galera para participar também, né, cara? A gente tá já pedindo aí pro pessoal entrar em contato com a gente, quem quiser, quem tem vontade de participar. Então a gente já tá recebendo bastante e-mail já. Vou pôr o post aqui para vocês verem, tá no site também, como que faz para participar. Não vai caber todo mundo, né, cara? Senão a gente ia ter um podcast de 6 horas. Mas pelo menos umas 2 pessoas aí vai dar pra gente pôr e acho que vai ser legal ouvir a galera, né?
Vai ser legal, sem dúvida. O pessoal que sempre está interagindo com a gente aí no Twitter, principalmente, mas também no Facebook, mandando e-mail, comentando no site, vai ter a oportunidade de bater um papo com a gente, fazer um balanço desses 3 primeiros jogos aí. Vai ser bem legal. Não deixe de mandar, que vai ser muito bom conversar com vocês. Vocês que já estão enjoando da minha voz de pato e o sotaque do Sidney, vai ter gente nova, né, cara? Eu falando como se eu não tivesse sotaque, né? Falou o português perfeito, né? Bom, vamos falar de Patriots e Bills. Jogão, que jogo foi, hein, cara? Começou Bills forçando, eu até fiquei com medo, cara. Parecia que ia ser daqueles dias que a gente ia sofrer a tarde inteira. Aí Belichick ou Matt Patricia, a gente não sabe exatamente quem, mas conseguiu dar uma mexida muito boa no time, trocou linha de defesa, deu uma mudada na forma de jogar e fez um efeito em campo total. Os Patriots assumiram o jogo, assumiram o comando do jogo e depois no final caiu, e a gente vai falar um pouquinho mais disso, mas despencou até na vontade de jogar, e quase que a gente bobeia aí. No final começou a ficar quase que dramático o jogo. Então todo mundo já sabe, foi 40-32 para os Patriots. E o que a gente viu, né, Sidney, foi um Rex Ryan sendo o Rex Ryan durante a semana inteira, né, cara? Não tem erro com ele sempre vai fazer o trash talk dele. Pilhou muito a galera lá. Jogador, a própria torcida entrou no esquema dele, muita gente falando. Jogador falando que não gosta da gente, tem até post no site aí da gente explicando isso tudo. Só que o que eu senti muito foi que acabou que parecia que era um Super Bowl pra eles, né, cara? E os jogadores deles estavam muito nervosos, né? Isso é muito comum para alguns times contra os Patriots, eles fazem disso o seu Super Bowl, e com o Rex Ryan é diferente. Agora, é claro o contraste, né? Enquanto tem um treinador que passa a semana inteira falando que o time tem que ganhar, que não gosta dos Patriots, que hoje é a vez dele, não sei o que lá, outro time está focado no jogo, no que é que ele tem que fazer dentro de campo, na bola. Então, foi uma coisa tão séria que o próprio Rex Ryan admitiu que em jogos grandes como esse ele tem que fazer seus jogadores focarem mais no jogo em si. E 2 jogadores dos Bills, eu não estou lembrado agora, mas um foi o LeSean McCoy, running back, falou que o time realmente foi muito pilhado para o jogo e que isso atrapalhou na concentração. Então, pilha não resolve jogo, né? Pilha não ganha jogo. O que ganha é bloquear, é lançar, é receber, é correr. Então, eles focaram muito nisso aí, e graças a Bill Belichick a gente focou no que tinha que focar e saiu vencedor. Cara, eu acho que esse jogo, nunca o do your job foi tão bem colocado. Enquanto eles falavam tanto, a gente foi nesse mantra, que já virou um mantra dos Patriots, faça seu trabalho, né? Foi muito, o do your job foi assim, perfeito para esse jogo. Enquanto eles falavam, arranjavam um jeito de pilhar a gente, os jogadores dos Patriots entraram em campo e fizeram o trabalho deles. Alguns melhores, outros menos, mas o do your job se aplicou muito bem nesse jogo, assim. Como é legal, é tão simples esse mantra que eles implantaram nessa equipe, mas que ele se adapta para tudo, né? Se adapta, e é um mantra de sucesso. O Bill Belichick, ele não tem muito trabalho de convencer os jogadores disso, porque ele tem o currículo para mostrar. Olha aqui, ó. Se vocês fizerem o que eu tô pedindo, se vocês seguirem minhas instruções, tá aqui o resultado, a gente vai ganhar. Então, jogador dos Patriots não dá muita entrevista, quando dá, não entra em detalhes sobre vida pessoal, não entra em detalhes sobre adversário. Dificilmente você vê um jogador dos Patriots provocando alguém, sempre elogiando. Então, eles não dão material para o adversário, né? E com certeza o Rex Ryan deu muito material de motivação para os Patriots nessa partida. Foi um jogo muito faltoso. Ficou claro que os Bills estavam nervosos. Eu acho que o Patriots entrou um pouquinho, sim, porque a quantidade de falta que até que a gente fez foi muito alta, mais do que o normal. O jogo os Bills fizeram 14 faltas para 140 jardas e os Patriots com 11 para 119. Os Bills, com certeza, como eu falei, acho que ficou visível. Agora, o que você achou? Eu achei que a gente entrou um pouquinho na pilha, CJ, porque não é uma quantidade normal de faltas a gente ter isso, não. Não é normal. Isso é uma coisa que certamente o Belichick vai cobrar dos jogadores.
faltas decidem jogos, porque se você perde 119 jardas contra um adversário superior, você vai perder. Agora, eu só acho uma distinçãozinha dá para fazer um pouco em relação a essas faltas. As faltas dos Patriots, em sua maioria, não foram similares às dos Bills, né? A gente cometeu muita falta de holding, a gente cometeu interferência no passe. Já os Bills cometeram muita falta de unnecessary roughness e de conduta antidesportiva, inclusive do banco de reservas, né? O próprio Rex Ryan xingou o juiz lá, o juiz deu uma falta de 15 jardas contra ele e ele admitiu depois que achou que o juiz não ia escutar o xingamento, né? Diz que o juiz tinha ouvido de coelho. Então, até isso demonstra que os Bills entraram mais pilhados, né? As nossas faltas são mais uma questão de indisciplina, né? Na minha opinião, e confusão, até porque estava muito barulhento realmente no estádio, a comunicação estava difícil. Você tem razão. Os tipos de faltas que a gente fez foi mais técnico, e a dos Bills foi mais emotivo, né? Aquela falta que você se perde ali na emoção e acaba fazendo a falta. Concordo mesmo. Falando nisso, o Nickerson Zanon, que tá sempre com a gente, ele mandou uma pergunta. Ele falou assim, eu acho que esse... Não é nem uma pergunta, ele mandou um comentário pra gente aí. Eu acho que esse jeito dele, o Rex Ryan, só deixa os jogadores mais nervosos, pilhados, e por isso a quantidade de falta que os Bills fizeram. É o que a gente comentou, Nickerson, a gente concorda totalmente. Meio que o efeito foi contrário. Eu achei que a gente viu um Patriots com muita vontade de ganhar, o Brady com muita vontade de ganhar, o Lewis, a gente já vai falar dele, mas ele tava desesperado, dava pra ver que ele queria escapar de qualquer jeito pra mostrar quem que é ele, e meio que fez um efeito contrário mesmo, foi contra os Bills, deixaram ele, como eu falei, virou um Super Bowl pra eles e eles estavam super nervosos. E quando o time que entra pilhado, quando o jogo começa a dar certo pro time que entra pilhado, essa pilha vira motivação, vira festa e tal. Quando o time que tá pilhado começa a perder e a maré do jogo vai contra ele perde a cabeça, começa a fazer falta, empurrar, falta depois do apito. Então, foi claramente isso que aconteceu com o time dos Bills. Começaram bem no primeiro drive e depois os Patriots amassaram ele por 3/4 e a pilha todinha virou raiva, frustração, e eles descontaram isso nos jogadores dos Patriots, já tá no juiz, né, com o xingamento. É muito que você espera que o outro time vá se abalar. E aí se ele não se abala, você meio que fica aí, e agora? O que a gente faz, né? Não tá dando certo a nossa estratégia, e acaba que vem pra você. O Anderson Cristóvão mandou pra gente, pro dele sim, é uma pergunta. Vocês não acham que o Rex Ryan é superestimado? Não me lembro de times deles chegando no playoffs. Ele chegou no playoffs já com os Jets, então assim, uma vez, se eu não me engano, mas duas vezes. 2 finais de conferência seguidas, 2009 e 2010. Legal. Mas eu acho que o Rex Ryan não serve para ser head coach, sinceramente. Eu acho ele um puta coordenador defensivo, ele é ousado, ele manda blitz, ele não tem essa não de vamos cobrir, vamos jogar. Eu acho que ele consegue preparar a defesa muito bem. Mas para ser head coach, ele não tem essa... emocional. Isso que você acabou de falar. Ele mesmo faz falta de xingar o juiz. Pô, como é que um head coach vai fazer isso? Se o head coach faz isso, o que os jogadores não vão fazer, né? E até eu tenho um asterisco, assim, é uma curiosidadezinha em relação ao Rex Ryan, até para cravar esse... Ele é um bom coordenador defensivo, sem dúvida. Agora, ele só pegou defesa top na NFL até agora. A defesa dos Jets que ele treinou, principalmente em 2009, 2010 e até 2011, era uma defesa fantástica. E a defesa dos Bills, que ele pegou agora, era a terceira melhor defesa da NFL do ano passado, né? Então eu queria ver, por exemplo, ele pegar uma defesa como a nossa defesa de 2011 e conseguir se destacar. Aí você realmente crava que ele é top, realmente, assim. Ele é muito bom, mas eu gostaria de ver ele pegar uma defesa menos talentosa e fazer um bom trabalho. O que a gente brincou essa semana, né, cara, é que pelo jeito ele não vai sair da AFC East, né? O negócio dele é jogar contra os Patriots, né? Só falta os Dolphins agora. Ele divulga muito esses jogos, né, contra os Patriots. Eu até falei, eu fiz uma analogia que eu acho, pra quem assiste o UFC, eu acho o Rex Ryan aquele lutador, tipo o McGregor agora, que tá tentando lutar com o Aldo. Ele me lembra muito o Sonnen. Ele vende muito bem o jogo, né? Todo mundo quer ver o jogo dos Patriots contra o Rex Ryan. Não tem quem não quer ver, porque ele consegue vender muito bem a partida. E normalmente ele vende e perde. Então, mas é a mesma coisa. Você vai ver a luta do Sonnen, não dá em nada. Mas o cara é muito bom vendendo. Isso ele é genial. Eu acho que poucos head coaches fazem isso na NFL como ele. Malcolm Butler, the perfect spot at the perfect time. Bora falar de ataque, Sidney. Eu já não tem como. A gente tem que começar falando de Brady. Não vai ter como, cara. Um jogo animal dele para mais de 400 jardas.
Foi, acho que, se eu não me engano, foi o segundo jogo dele, né, na carreira, o segundo melhor jogo dele na carreira. Contra os Bills, ele aumentou o recorde dele, que já é absurdo, 24 vitórias contra 3 derrotas só. O Buffalo Bills é a equipe que ele mais venceu até hoje na carreira. E para fechar o negócio, falta um TD só para ele chegar a 400 na carreira dele. Se a gente estava com alguma dúvida se o Brady realmente quer ganhar esse campeonato esse ano por causa de tudo que aconteceu, esse jogo mais uma vez mostrou que é isso mesmo que ele quer, né? Ele quer, e ele é impressionante a forma dele com 38 anos de idade, né? Que ele vai completar agora, completou esses. Acho que é em setembro agora, se não me engano, mas ele vai jogar essa temporada com 38. O Troy Brown, né, que foi nosso wide receiver lá, tricampeão do Super Bowl, ele falou que é impossível você ganhar a corrida contra o tempo, né, na sua vida. Mas o Brady tá dando calor no tempo aí, viu? Porque 38 anos e impressionante a forma dele, né? Passes precisos. Tem um passe para Gronk que ele deu no drive do primeiro touchdown nos Patriots que poucos quarterbacks na NFL conseguem um passe que exige força no braço, precisão altíssima, que só tinha uma janela curta para essa bola passar. Meteu 466 jardas celebrada das melhores defesas da NFL, o maior número de jardas que a defesa dos Bills já sofreu na história. Então, não só ele ganhou, como ele ganhou com autoridade esse jogo, carregou o ataque nas costas, porque o plano de jogo dos Patriots abriu mão praticamente do jogo terrestre, né? Que a linha defensiva dos Bills é ótima. Então, foi uma coisa incrível que o Brady fez domingo. Sem dúvida. O Brady não tem muito o que falar do Brady, né, cara? A gente só abre a boca, baba e bate palma. Não tem como. Ele é genial, cara. Ele dentro de campo é bonito de ver. E aí, Sidney, a gente tem a questão igual você falou aqui, que a gente teve que fazer muitos passes. O Brady fez mais de 50 passes no jogo. Isso me preocupa demais, muito mesmo. Nenhum quarterback tem que entrar no campeonato tendo que fazer tanto passe assim por jogo. Mas a gente tem um OL que consegue, mais uma vez, segurar bem no passe. Mason, Andrews, Jackson, Vollmer, Solder, muito bem parando a DL dos Bills, que é muito forte. Mas que quando chega na hora da corrida não consegue abrir espaço, Sidney. Isso é muito preocupante pra mim, cara. A gente precisa balancear o jogo. Tem ataque da NFL que ele descobre sua forma de jogar e ele joga daquela maneira contra qualquer time e o adversário que se vire para parar, né? Os Patriots não, eles são um time que eles empregam um plano de jogo focado completamente no adversário do dia. Então é muito comum a gente ver quando os Patriots vão enfrentar, principalmente na nossa divisão, Bills e Jets, que são times muito bons na defesa contra o jogo terrestre, que Brady já começa o jogo no shotgun e lança 40 bolas por jogo. Então o Bill Belichick, ele sabe que não dá para você ganhar um jogo correndo contra a defesa dos Bills. Então, até nesse jogo ficou mais difícil, assim, digamos, você dizer que a OL foi mal bloqueando contra o jogo terrestre, porque foi pouco tentada, né? Mas realmente não conseguiram abrir muitos espaços. Só que, Sidney, uma coisa que eu acho que eu coloco um pouquinho na conta da OL, porque quando a gente pôs o Lewis para correr, ele conseguiu achar buraco. Não sei aonde, não me pergunte aonde, mas ele conseguiu. Como é liso esse cara, como ele acha buraco, se entrar uma fresta de luz, ele passa. E foi muito diferente a performance dele pro Bolden e pro Blount. Tanto que o Lewis assumiu 90% dos snaps, ele correu 10 vezes mais do que o Blount, teve 10 vezes mais oportunidades do que o Blount em campo. E a gente até falou isso na semana passada, que se o Blount ia sofrer um pouquinho com a performance do Lewis. E parece que vai ser sim, cara. A única preocupação do Lewis são os fumbles, que ele teve 2 já, esse segundo. Eu acho que assim, se ele conseguir segurar essa bola na mão, ele assume esse ataque corrido dos Patriots esse ano, cara. Não, realmente você tem razão. As jardas que ele conseguiu terrestres, né, foram mais mérito dele de se livrar de tecos, de driblar, que ele é muito liso realmente, do que realmente buracos que a linha ofensiva abriu. E isso é uma coisa que ele difere do Blount, né? O Blount é muito forte, é mais forte do que ele, mas ele é mais dependente dos bloqueios da linha do que o Lewis. O Lewis consegue cortar com muita rapidez, né? Uma agilidade lateral incrível. E agora tem que ficar de olho nesses fumbles aí, porque já foram 2. Eu acredito que se ele cometer o terceiro, o Bill Belichick já vai querer colocar ele ali na casinha, né? Como fazia com o Stevan Ridley. E vai ter que ser cobrado por isso, apesar da boa performance de domingo. E eu acho assim, que a gente falava muito no começo do ano, será que o Blount é running back para ser RB1? Será que ele tem toda essa potência para jogar o jogo inteiro? E eu acho que assim, até para ele vai ser bom.
Porque realmente ele não tem o perfil de ser um running back 1. Ele teria que ser porque a gente não tinha como. Mas tendo o Lewis conseguindo correr bem desse jeito, é bom pro Blount entrar na hora que precisa realmente, o Bolden entrar ali num terceiro down. Eu gosto dessa... Eu prefiro mesmo o Lewis correndo mais com a bola, até porque ele já provou que ele consegue achar buraco ali onde não existe. E ele recebe muito passe, né? Ele recebeu uma bomba de 40 jardas, né? Então, se ele continuar correndo desse jeito, ele pode ser o running back para os 3 downs, né? Que a gente ano passado era muito clara a divisão do Blount com o Vereen, né? Vereen entrava na terceira descida, o Blount jogava nas outras 2. Se o Lewis continuar assim, ele pode dominar essa contagem de snaps, né? Eu também acho. E a gente falou um pouquinho até no pré-jogo do Cadet. Ele teve algumas oportunidades e não conseguiu aparecer de novo, cara. Eu que gostava do Cadet no começo, tô começando a ficar nervoso com ele já. Porque quando não consegue jogar e quando entra não aparece, cara. Ele tá muito atrás aí, porque tem Lewis que apareceu, tem o Bolden, tem o Blount. Ele tá perigando a ser cortado assim muito forte, eu acho. A única ressalva que eu faço, assim, de não garantir ainda isso, é que, como eu falei, o Belichick, ele monta o ataque pro adversário específico. Então, por exemplo, quando a gente for enfrentar os Colts, pode ter certeza que Blount vai correr muito com a bola, porque a defesa dos Colts contra o jogo terrestre é muito fraca. Então, pode ser que tenha times que a configuração de defesa, né, favoreçam mais um ou outro, e pode ser que chegue a vez do Cadet ter um plano de jogo mais focado nele, né? Só pra terminar essa história dos running backs do Lewis, a gente colocou no Twitter... esse jogo foi o melhor jogo da carreira dele. Fazia um tempão que ele não recebia tanta bola, que ele não conseguia tantas jardas. As últimas vezes que ele recebia bola, ele tinha sido tudo para perda de jardas. Então, assim, para voltar na história do Rex Ryan, se ele queria pilhar alguém, ele conseguiu pilhar o Lewis, e o Lewis teve o melhor jogo da carreira dele. Ó como as coisas são. Malcolm Butler, the perfect spot at the perfect time. Vamos para as jogadas aéreas, Sidney. Como a gente já comentou, foi o nosso foco no jogo. O Brady com mais de 50 passes tentados. Foi um jogo bom de maioria dos receivers. Basicamente todo mundo que entrou conseguiu jogar. Tivemos alguns drops que não é para acontecer, né, cara? Não tem como. O Scott Chandler, por exemplo, 2 vezes dentro da end zone não conseguiu anotar o TD. Não pode acontecer, né, cara? O jogo quase se complica no final e poderia ter feito falta nesses drops. O Chandler, eu só acho que o primeiro foi um drop vergonhoso, assim, num slant que ele correu e o Brady jogou a bola na mão dele. O segundo eu até nem culpo tanto ele, porque o marcador dos Bills fez uma bela jogada, fechou nele, dividiu a bola, puxou, então eu não boto tanto na conta dele. Mas o primeiro realmente foi um drop. E muito bom ver Edelman, Gronk, a gente já sabe, né, que a produção deles é incrível, mas o Aaron Dobson, né, a primeira... jogou na abertura, mas domingo ele foi muito bem, mais de 80 jardas recebidas, conversões de terceira descida importantes. É muito bom ver esse ataque funcionando no início do campeonato, né? Que ano passado a gente teve problema, não conseguiu ir tão bem contra o Minnesota Vikings, o Oakland Raiders. A gente fez 16 pontos no Oakland Raiders ano passado na terceira rodada. Então tá clicando, né? Como eles dizem lá, o ataque muito cedo, e ainda tem um Brandon LaFell para voltar. Tá empolgante esse ataque dos Patriots. Não, sem dúvida. Foram 507 jardas no total do ataque, muito pelo ataque aéreo. Brady até agora tem 7 touchdowns no campeonato. A Edelman anotou 2 touchdowns esse domingo. Gronk já anotou 4 TDs. Tá assim, Dobson começou a aparecer. O ataque tá muito bem. Eu acho que o único problema hoje realmente é acertar o L para corrida, para não ser só o Lewis correndo, para conseguir Bolden e o Blount e o Cadet também entrarem nesse jogo, que daí a gente tem um ataque muito legal, e que muita gente fala de 2007, que foi um dos melhores ataques dos Patriots. Eu acho que não compararia ainda, acho que é cedo, mas tem tudo para chegar num ataque parecido com aquele ano. Só precisa arrumar o L, que, por exemplo, quando não teve o Vollmer, decaiu bastante com o Cannon. O Cannon na linha sofre bastante ainda, mas assim, é um ataque muito interessante. Tô gostando muito do que eu tô vendo. Precisa arrumar esses drops e conseguir correr, que a gente tem um ataque interessantíssimo para 2015. Malcolm Butler, the perfect spot at the perfect time. Virando de lado, Sidney, vamos para a defesa. Finalmente apareceu o tal do front seven, cara. Eu principalmente venho reclamando muito disso, de todo o investimento que a gente tem, do número de jogadores que a gente tem.
E dessa vez o rodízio foi bom, entrou Nink, entrou o Jones, entrou o Sheard muito bem, o meio da linha conseguiu segurar, e foi assim, teve interceptação, rolou, mas 8 sacks durante o jogo, ótimo isso, muito bom. O Collins fez um jogo incrível, tudo que eu falei mal dele até agora nos jogos que eu pego no pé dele, ele teve um jogo animal. Agora sim começou, pelo menos o front seven começou a mostrar aquilo que a gente espera, né? Começou e como a gente tem falado, vai ser necessário, né? Porque a nossa secundária ainda não foi muito testada, quer dizer, foi no primeiro jogo principalmente, mas é uma secundária que ainda inspira uma certa desconfiança, e esse front seven produzindo vai ser imprescindível para que essa secundária tenha sucesso. 8 sacks é uma marca inacreditável, é dificílimo você conseguir 8 sacks em uma partida. Chandler Jones muito bem, Ninkovich, Sheard também, os 3 rodando ali. O Jamie Collins é um monstro, cara. Ele joga em toda posição. Hightower muito bem também. Hightower foi muito pro pass rush também ontem, mostrando que é muito versátil. Então, a gente ainda tem o Weasley que tá fora, né? Que vai voltar e quando tiver bem vai participar muito. Então é muito empolgante aí acho que o ataque, né? O ataque aéreo e esse front seven são os 2 setores que mais me empolgam até agora na temporada. A defesa começou sofrendo, né, cara? O primeiro drive dos Bills, até pela empolgação da torcida, veio um atropelo, foi um caminhão passando por cima da defesa. Mas aí teve uma troca muito boa, eles começaram a pôr mais o Brent, o Se Liga, começou a pesar mais o meio da linha e liberar mais esses caras mais ágeis pelas pontas. E aí eles acertaram como que tinha que fazer o front seven contra esse ataque dos Bills e as coisas começaram a funcionar. Foi assim, primordial essa mudança, eu achei muito interessante. Pra gente falar um pouquinho da secundária, CG, que a gente sempre tem que falar dela, que é o nosso calcanhar de Aquiles essa temporada, foi um bom jogo, eu achei. 3 interceptações, Duron Harmon aparecendo de novo interceptando o passe. É um cara que eu não esperaria que ele teria 2 interceptações em 2 jogos, nem a pau, tenho que confirmar isso. Butler muito bem no jogo, Terrell Brown muito bem. Eu acho que o problema dessa secundária realmente foi o Bradley Fletcher, né? A secundária, no geral, ela merece elogios, como você fez. Desses 8 sacks que a gente falou, ela foi responsável pelo menos por uns 3, porque o Tyrod Taylor foi sacado em algumas vezes, porque segurou demais a bola, porque não tinha para quem passar, estava todo mundo bem marcado. O Malcolm Butler muito bem, nem mal apareceu, né, no jogo, quando apareceu para interceptar o Taylor. Uma bola só na direção dele, cara, que foi o touchdown que ele tomou. Só o resto, ninguém lembrou que o Butler estava... E o touchdown que ele tomou, teve algum erro de comunicação incrível na endzone, porque ele estava com 2 recebedores dos Bills. Se você olhar num dos ângulos lá que mostra, acho que o Devin McCourty e o Malcolm Butler não se entenderam com a zona que eles iam ficar, e foram 2 recebedores para a zona do Butler. Então, eu ainda tiro um pouco da culpa dele essa interceptação. O Bradley Fletcher realmente foi mal, ele é um jogador que ele precisa convencer, principalmente a torcida, que tem muito recente a imagem dele sendo queimado no ano passado pelos Eagles, muitas vezes. Agora, sim, você não pode colocar Bradley Fletcher para marcar Sammy Watkins, e se você fizer essa loucura, você tem que colocar um safety atrás. O touchdown que ele sofreu por Sammy Watkins, eu jamais colocaria ele no mano a mano sem a ajuda de safety. Eu acho que foi uma irresponsabilidade, digamos assim, do Matt Patricia, do coordenador defensivo. Se é para botar alguém no mano a mano com o melhor recebedor do adversário, coloca Malcolm Butler, não coloca Bradley Fletcher. Então, foi mal realmente porque exigiram dele mais do que ele poderia fazer, na minha opinião. Eu também acho. E só para falar do Butler também, a gente colocou no Twitter a imagem dele no momento que a bola chega na mão do touchdown. Cara, é a mesma coisa que a gente falou do Brown no primeiro jogo. Não tinha mais o que ele fazer, ele tava lá, ele tava com a mão no lugar certo. É aquela história também de que às vezes o cara acerta o passe e o receiver pega a bola. Ele tava lá fechadíssimo na jogada. Segundo touchdown que ele toma, mas é a segunda vez que ele tá em cima da jogada. 1000 vezes desse jeito do que, por exemplo, com o Fletcher, igual você comentou. Que ele tomou um vareio do Watkins e não teve graça. O Watkins entrou já comemorando antes de entrar na endzone. Então, assim, eu tô confiante com o Butler sim, mais uma vez, volto a falar isso. E eu acho, assim, que tem que arrumar o Fletcher. Falando sobre isso, o Arthur Cunha mandou pra gente aqui. Vocês não acham que seria uma boa testar o corner contratado Justin Coleman contra os Jaguars? O Fletcher não está indo bem. Eu acho que na situação que a gente tá, né, Sidney, não custa nada tentar, né? Porque ele não tá respondendo em campo.
Tem algumas coisas aí. O Justin Coleman, ele foi um jogador draftado pelo Minnesota Vikings e foi cortado pelo Minnesota Vikings, então ele não agradou muito lá. Depois ele, como free agent, né, ele passou pelos waivers, ele ficou entre o Patriots e o Seahawks, acabou optando pelo Seahawks, foi pra lá, não deu certo, voltou e finalmente chegou nos Patriots, né? Agora tem o seguinte, o Bill Belichick, ele tá lá todo dia vendo o Bradley Fletcher treinar e tá todo dia vendo o Justin Coleman treinar, e o Justin Coleman não pisa no campo, o Bradley Fletcher pisa. Então talvez, na visão dele, o que ele tá vindo em campo não é suficiente para colocar ele para jogar. Então, nessa aí, como eu não tô vendo o Justin Coleman treinar, eu vou confiar no Bill Belichick, que entende muito mais do que eu de futebol americano. E se ele optou pelo Fletcher em detrimento do Coleman, eu tô com ele aí. Seria como o Fletcher não é o melhor, não é o que eu queria ter, mas é o melhor que eu tenho hoje, né? Exato. Mas eu vou ser contra. Eu sou mais com o Arthur mesmo. Eu acho que o Fletcher, por mais que a gente não esteja vendo os treinos, eu acho que, pelo menos até pra mostrar pro Fletcher, pra ele ficar bem claro pra ele que não tá legal o que ele tá fazendo, eu colocaria o Justin Coleman sim, principalmente contra os Jaguars. Entra um pouco aí, mostra aí o que você pode fazer. Eu daria chance pra ele sim. Eu fico com o Arthur nessa questão. Eu queria falar um pouquinho do Duron Harmon, Sidney, que tá entrando, tá ganhando espaço. O Chang é aquele jogador que a gente não lembra dele. Ele não aparece incrivelmente bem e também não é horrível, mas às vezes ele dá uma pecada quando ele quer. Às vezes ele precisa marcar um tight end, ele dá uma sofrida. Eu acho que isso está abrindo espaço para o Duron Harmon, e nada melhor para um safety quando tem chance é interceptar em 2 jogos seguidos, né? Ele muito bem, não tenho o que falar, né? Quando foi exigido, apareceu. Eu só acho assim que ele joga numa posição, digamos assim, numa função um pouquinho diferente do Chang. É muito comum a gente ver o Chang marcando mano a mano os tarentes adversários. O Duron Harmon não faz isso. Normalmente ele joga na cobertura de algum corner nosso. Sim. Então, como se a responsabilidade dele fosse menos imprescindível do que a do Chang. Então, por isso que às vezes o Chang é queimado e ele nem tanto, porque ele tá ali na cobertura. Mas tem razão, entrou muito bem, fez a função dele, estava na hora certa, no lugar certo. Então, tomara que ele continue evoluindo aí realmente. Agora, uma pena a gente não ver o Jordan Richards, né? Draftado na 2ª rodada, praticamente não pisou em campo ainda na temporada regular. Estava muito curioso para ver esse jogador. Até agora estou na vontade só. Malcolm Butler, the perfect spot at the perfect time. Hora de avançar para a semana 3. Sidney, vamos falar de Jacksonville Jaguars. Nosso adversário no domingo, às 2 da tarde. Transmissão já confirmada pelo Esporte Interativo. E assim, Jaguars é até difícil de falar, né, cara? Como a gente conversou, não é um time que a gente assiste muito, a gente não conhece muito deles. A gente sabe que eles vêm sofrendo há muitas temporadas, mas que vendo os números deles neste ano, eles estão com 1-1, perderam dos Panthers no primeiro jogo e ganharam dos Dolphins nessa segunda semana. Vendo os números deles, cara, eu fiquei surpreso. Eu acho que melhorou bem o time. A média do ataque, por exemplo, nesses 2 primeiros jogos são 6.3 jardas por passe e 4 jardas por corrida. Eu acho que vindo de Jaguars é uma média boa, cara. O que você acha? Eu acho assim, não dá mais para considerar para esse jogo um saco de pancada que eles vinham sendo nas últimas temporadas, porque eles ganharam do Miami Dolphins ontem e domingo, na verdade, fazendo algumas coisas impressionantes. Essa média que você falou aí tá muito boa para um ataque que era inoperante em vários momentos da temporada passada. Lembrando também que a gente já teve problema com o Jaguars recentemente, na última partida em 2012, né, que foi lá em Jacksonville, a gente sofreu para ganhar deles, e eles vêm com moral porque ganharam de um time que todo mundo dizia que era a segunda força da AFC Leste, né, que seria nosso grande rival pela divisão, e sim, como eu falei, com algumas coisas impressionantes, né, o Blake Bortles não foi sacado nenhuma vez contra a linha defensiva do Miami Dolphins, que tem Adamu Bansu, Cameron Wake, Olivier Vernon, então eles estão até organizados, digamos assim, nessa temporada. É bom a gente ficar de olho. A gente sabe que o Bill Belichick não vai deixar ninguém entrar de salto alto, mas é bom prestar uma atençãozinha com um pouco mais de carinho nos Jaguars para o próximo jogo. 2 coisas que você comentou aí que eu quero continuar. Primeiro, essa questão do sec, que foi incrível eles não terem tomado nenhum contra os Dolphins, mas que olhando os números da primeira semana contra os Panthers, eles tomaram 5 na primeira semana e não tomaram nenhuma na dos Dolphins. Os 2 times têm uma defesa muito boa. Então eu entendo que é mais um problema dos Dolphins nesse segundo jogo do que um mérito da OL deles. Porque se ninguém toma 5 em um e não toma nenhuma em outro. Então eu acho assim, os Dolphins não fizeram sack, não foi eles que bloquearam os jogadores, vamos dizer assim. E aí, falando desse ataque, eu acho muito legal o número, acho interessantíssimo, porque se você pegar um passe
que é 6 jardas, e uma corrida que é 4, se eles lançarem uma no primeiro down e correrem no segundo, eles já têm um first down, se eles ficarem na média. Não precisa nem usar o third down, o terceiro. Então, assim, é óbvio que isso é totalmente matemática, mas que mostra uma média do time. Então, é importante a gente ficar preocupado com isso. Uma outra coisa que eu queria falar é que, assim, eles conseguiram só 4 first down em corrida e 11 no passe. Na semana 1 foram 12 first down no passe. Então, mostra muito pra mim, Sidney, que eles devem estar trabalhando muito bem com passe. E eles devem vir com a gente no passe, sabendo que a gente tem uma secundária já com problemas. O que eu vejo muito pra nossa defesa aí? Não fazer igual os Dolphins fizeram. Vai ter que o front seven chegar no Bortles, que é o QB deles. E aí a gente conseguir trabalhar lá atrás quando ele tiver um passe pra fazer. É um jogo, pelos números, é um jogo muito óbvio de como que vai ser o ataque deles contra a nossa defesa. Mais ou menos, na minha opinião, por um detalhe. É muito mais fácil correr contra a defesa dos Patriots do que correr contra a defesa do Carolina e contra a defesa do Miami. Então, se a linha defensiva do Miami não chegou para sacar o Bortles, provavelmente eles não deixaram o Jacksonville correr bem com a bola, como a gente também às vezes tem dificuldade de correr contra o Dolphins. Então, pode ser que pela nossa defesa não estar ainda tão segura contra o jogo terrestre, pode ser que eles tentem um pouco mais. Mas aí, como você falou, o front seven, se ajustar, vai ter que forçar o Blake Bortles a correr com a bola. Se eu fosse fazer um plano de jogo para enfrentar um quarterback desse, está no segundo ano na NFL, ainda não deslanchou, tirar o jogo terrestre e fazer o cara ganhar de você lançando a bola, como você falou. Então, tem que fechar ali mesmo o front seven e forçar o Bortles a lançar para ganhar o jogo. Tá, aí vamos falar de nosso ataque contra a defesa deles. A defesa deles sofreu muito com o ataque aéreo dos Dolphins. E vamos combinar que não é o melhor ataque aéreo do mundo. Não é ruim, não estou falando que é ruim, mas não é o melhor do mundo. Tomaram 344 jardas no passe. E aí o que acontece? Não cederam nenhum first down de corrida pro ataque dos Dolphins. Então o Dolphins só conseguiu fazer first down em passe. E chegaram 2 vezes no QB dos Dolphins. Para mim, aí também não tem muito erro. A gente tem um ataque que não consegue correr com a bola. Eles já mostraram que eles conseguem parar um ataque corrido. Eles sofreram muito contra um ataque de passe dos Dolphins. Para mim, é Brady e companhia de novo contra a defesa dos Jaguars. Sem dúvida, eu concordo. Eu acho que vai ser bem por aí mesmo. Talvez o plano de jogo seja um pouquinho diferente dos Bills, no sentido de que contra os Bills o Brady foi forçado, né? Forçado assim, pelo plano de jogo, a lançar muito rapidamente a bola, se livrar logo da bola, porque a DL dos Bills é sensacional. Contra o Jacksonville, pode ser que ele tenha um pouco mais de tempo no pocket, né? Que possa se planejar algumas jogadas mais longas e tal. Mas não dá para abrir mão da corrida, mas eu acho que vai ser um jogo que o Brady vai lançar muito também e acho que vai se dar bem contra essa defesa do Jaguars. A minha única preocupação, a maior preocupação para mim nesse jogo, Sidney, é o que a gente viu no último quarto contra os Bills. Um time que estava com placar elástico, 18 pontos na frente, e que achou que o último quarto era para assistir o jogo. Isso é inadmissível. Como a gente sempre fala, se a gente acha que tá errado, imagine Bill Belichick, o que ele tá fazendo com esses caras. Mas eu tenho muito medo de a gente achar que os Jaguars são fáceis e que não precisa jogar tão bem assim, não. Eu acho assim que o maior respeito que você tem contra um time pior que você é você ir lá e fazer todos os pontos possíveis até o último segundo. Você jogar sério contra eles. E não foi o que eu vi no último quarto contra os Bills. Então eu rezo para que a gente não entre com esse mindset contra os Jaguars. Dá até para dizer que o jogo dos Bills ele terminou do jeito que o Belichick gosta, né? Com a vitória, mas com muita coisa que permite que ele dê uma bronca nos jogadores e cobre, né? Esse relaxamento no final foi absurdo, né? Não poderia ter acontecido. Além de coisa de relaxamento, teve muitos erros também, algumas chamadas estranhas nas quartas descidas que os Patriots arriscaram. Então o Belichick tem muito material para aproveitar para cobrar eles nesse jogo, e eu tenho certeza que o jogo seguinte, que é esse dos Jaguars, eles não vão... Pelo menos por falta de atenção, eles não vão comprometer. Teve até isso que você falou, acho até interessante a gente lembrar. Teve uma quarta descida que não precisava de jeito nenhum, no meio do campo, que tentaram, não sei pra quê, não conseguiu, e foi quando a gente tomou o touchdown do Sammy Watkins. Que foi onde tudo começou a mexer naquele último quarto e cresceu os Bills de novo, acordou a torcida, tinha a torcida indo embora já, e fez todo mundo acordar de novo e quase que a gente se complica.
Muito dos jogadores, mas como você falou também, muito dessas chamadas estranhas, cara. Você que tá ganhando de 18 pontos, último quarto, você tá no meio do campo, não tem por que tentar uma quarta, cara. Põe o Allen lá. E a defesa tava funcionando, né? A defesa nossa tava funcionando, jogava um punt e o Bills ia começar lá de trás e deixava com a defesa. Põe o Allen lá, joga eles lá na linha de 20 e vamos ver o que acontece. Confia na defesa. Se você tentar uma quarta desse jeito, é como se você não confiasse na sua defesa. E como você falou, nossa defesa não estava totalmente ruim a ponto de a gente ter que achar que o jogo se ganha só com ataque. Então, assim, acho que tem muito a se arrumar, sim. Os Patriots jogaram bem, os Patriots estão fazendo muitos pontos, estão fazendo muitas jardas, mas tem muito a se arrumar nesse time dos Patriots. E eu espero mesmo que a gente veja um Patriots jogando do primeiro segundo até o último segundo, anotando ponto nos Jaguars, que seja para ganhar de 90-0. É assim que eu acho que você mostra respeito contra um time menor que você. Malcolm Butler. The perfect spot at the perfect time. Let's go! CJ, pra gente terminar esse podcast, eu quero que a gente lembre de uma coisa que muita gente esqueceu. E até a gente. Eu lembrei hoje, quando eu tava pensando nos Patriots. Vamos pensar como que a gente estaria com o Garoppolo nesse momento, se o Brady não tivesse conseguido eliminar a suspensão dele. A gente não era difícil a gente estar com 0-2. Não sei se você concorda comigo. Acho que nos dois jogos não foram jogos pra gente ter com certeza absoluta que o Garoppolo teria ganho. A gente estaria indo pros Jaguars agora, sendo que eles acabaram de ganhar dos Dolphins. E com os Jets com 2-0. Os Bills iam ter ganho da gente também, com 2-0. A gente ia estar em último na AFC East e pegando os Jaguars morrendo de medo porque eles ganharam dos Dolphins. Olha que maluquice que poderia ser esse podcast hoje. A maré poderia estar completamente invertida, né? Esse é o completo oposto do que está acontecendo agora. Já tem torcedor mais empolgado querendo comparar esse time com 2007, então a gente só tem 2 rodadas, né? Se tivesse nesse evento, nessa situação que você imaginou, tava a gente aqui preocupado, batendo cabeça, tentando encontrar, já pensando em classificação para os playoffs, alguém já está dizendo que a temporada estava complicada. Eu acho que desses 2 jogos, pelo modo que eles se desenrolaram, eu acho que 1-1 seria um retrospecto mais, assim, plausível. Você acha que ganharia de quem? Dos Steelers. Porque a secundária dos Steelers foi inexistente no jogo de abertura. Tudo bem que era Tom Brady do outro lado, mas quando você não cobre o Rob Gronkowski, que não tem um jogador a 10 jardas dele, até o Garoppolo acerta, né? Então, essa dos Bills, eu acho que ontem, até pelo relaxamento no placar e o aperto, né, no placar, digamos assim, eu acho que seria mais complicado e talvez o Rex Ryan fosse mais agressivo com o Garoppolo do outro lado. Mas acho que dava para ganhar dos Steelers e 1-1 eu acho que seria possível. Agora, se fosse 0-2 e com o Jaguars vindo de uma vitória contra o Miami Dolphins, a gente ia estar muito preocupado. A gente ia estar pirando aqui, velho. E aí, sabe o que ia ser? Porque a gente sabe agora que os Cowboys estão com problema, perdendo o Tony Romo e perdendo o Dez Bryant. A gente ia estar aqui, por exemplo, com 0-2, falando assim, tem que ganhar do Jaguars de qualquer jeito e tem que aproveitar que os Cowboys, estão desfalcados e o Garoppolo vai ter que conseguir ganhar esse jogo. Imagina, cara, a pressão que não ia estar. Já ia ter gente falando que se perdesse do Cowboys sem Romo e sem Bryant, não ganhava mais ninguém. Não ganhava mais ninguém, que os Jaguars iam vir com tudo e ia ganhar o jogo. Cara, a gente ia estar num caos, mas num caos. Que ainda bem que aquele juiz conseguiu liberar o Brady. Ainda bem que o juiz Berman liberou o Brady e salvou a nossa temporada. Então é isso, galera. Ficamos por aqui com mais um podcast Patriotas. A gente tem o jogo do domingo dos Jaguars. Vamos ver o que vai dar. Tem que ganhar. Eu vou ser bem infusivo nessa questão. Tem que ganhar dos Jaguars sim. Tem que fazer 3-0 e ir para essa bye week mais tranquilo. Eu acho que assim, Sidney, a gente não tem muito que pensar de diferente. Porque, querendo ou não, os Jaguars são os Jaguars, né? Eles estão melhorando, mas eles não podem chegar a achar que eles podem ganhar dos Patriots com o Brady em campo, com Brady e Gronkowski em campo. Então tem que vencer e vamos ver o que vai dar, né, cara? Só espero que dê tudo certo. Quem quer vencer conferência e chegar em Super Bowl tem que ganhar do Jaguars em casa, não tem como. Então, eu acho que vai ganhar também, acho que até essa reação dos Bills aí no final vai deixar o time mais ligado. Eu acho que não vai ser muito apertado o placar, não.
sempre, toda temporada tem um jogo que os Patriots não aparecem em campo e dá tudo errado, né? Ano passado foi contra o Kansas City, contra o Miami, na temporada anterior aconteceu também, há 3 anos foi contra o Arizona Cardinals, em casa a gente perdeu. Então, vai que domingo, tomara que não, mas que seja esse dia que dá tudo errado, então é possível, mas eu não acredito, acho que vai ser uma vitória até legal, tranquilo. Não se esqueçam que o Brady tá um TD só de fazer 400, então em 5 minutos de jogo a gente já pode estar comemorando isso, espero que sim. E ficamos por aqui, Sidney. Vai ter pré-jogo, vai ter aquecimento, vai ter fique de olho, vai ter tudo isso que vocês já estão acostumados, que a gente faz um caminhão de notícias sobre os Patriots quando a gente está chegando perto das partidas. Ficamos nessa, Sidney. Abraço, até semana que vem pra gente falar de Jaguars. Abraço, Felipe, abraço pessoal, até a próxima. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't